Bom, eu fico muito estimulada de estar aqui com vocês falando sobre esse tema, né, de casos de sucesso de Deep Techs no agro, né? E eu acho que o importante, antes de começar, né, essa mesa redonda, é contextualizar um pouquinho a respeito de Deep Techs, né? Eu não sei se todo mundo conhece o conceito, mas Deep Techs são essas startups que elas têm em seus produtos uma base científica muito forte, né? Então, elas geralmente nascem em laboratórios de física, química, biotecnologia. E o que é legal é que elas assim precisam geralmente de profissionais extremamente capacitados, né? Elas produzem produtos que resolvem problemas complexos e que, às vezes, elas também têm um grande valor agregado. E aí, para os investidores e para os empreendedores, chega a ser uma vantagem competitiva muito grande, porque é uma tecnologia difícil de ser copiada e também ela confere lucros acima da média, né, das startups. E aí eu queria falar alguns números aqui que eu acho que são interessantes. De acordo com um mapa feito pela Liga Ventures, somente na Europa as Deep Techs receberam mais de 8 bilhões de dólares nos últimos anos. Globalmente, os investimentos direcionados a este tipo de startup chegaram a 18 bilhões de dólares. E o ecossistema de Deep Techs pode atrair mais de 150 bilhões de dólares de investimento até 2025, né? E uma coisa legal é que aqui em São Carlos, né, nós temos assim, aparecemos em terceiro lugar dentre as cidades brasileiras que mais investem em startups. E nós temos muitas Deep Techs em função desse perfil que a cidade tem de ter muitos pesquisadores, muitos professores dentro das universidades e instituições de pesquisa. Né? Então, segundo o Sanca Hub, São Carlos tem 235 empresas de tecnologias e startups. Os números locais colocam o município num patamar mais elevado até que o de Israel, que é conhecida como a nação das startups. Né? Então, é nesse cenário assim, extremamente atrativo para esse tipo de empresa que eu começo aqui essa mesa redonda, né? E aí eu vou pedir, né, para que cada um se apresente inicialmente, falando um pouquinho da sua história, né? Então, eu vou começar com a Aniele, que foi minha aluna de doutorado, né? E eu queria, né, ouvir da Aniele, queria que ela se apresentasse e contasse como é que você foi parar numa Deep Tech. Bom, primeiramente, bom dia. Queria agradecer o convite de poder estar participando dessa mesa. É sempre um prazer, né, poder falar um pouquinho da nossa história. Eu estou, né, boquiaberta com o evento, estou achando assim, sensacional. Acho que São Carlos merece isso e muito mais. Para mim é um prazer também poder estar aqui no Novolab, que é um lugar que eu respeito e admiro muito. Bom, vamos contar um pouquinho, né, quem eu sou. Eu sou Aniele Ranulfi, sou formada em Física Biomolecular aqui pelo Instituto de Física da USP. Fiz o meu mestrado e o meu doutorado também dentro do Instituto de Física e desenvolvi a minha pesquisa com a doutora Débora na Embrapa Instrumentação. Como que eu fui parar na empresa, né? Em 2017, os sócios fundadores da empresa procuraram a Embrapa. Na ocasião, apresentaram um pouquinho da problemática, né, para a doutora Débora. Ela tinha me convidado para participar das reuniões e a gente percebeu da possibilidade de desenvolvimento de uma solução em conjunto com a empresa, né, com o pessoal da startup. E em 2018, em meados de 2018, foi formalizado um contrato de cooperação técnica da Brasil Agritech, né, da empresa, com a Embrapa, para o desenvolvimento da nossa tecnologia, que é um classificador digital e automatizado de defeitos em grãos de soja. Eu fui absorvida pela empresa, né? Eu estava no finalzinho do meu doutorado nessa época.
a empresa me contratou como líder de pesquisa e desenvolvimento para que eu pudesse conduzir essa pesquisa. Fui indicada para a empresa pela doutora Débora e, desde então, estou liderando aí o desenvolvimento. Tivemos vários desafios ao longo do caminho. Hoje, eu também sou sócia da empresa e eu acho que é legal contar que a gente acabou de receber uma aceleração, né? Recebemos um investimento, então estamos aí a todo vapor para terminar o nosso equipamento. Muito obrigada, Aniele, por compartilhar conosco a sua história. E aí, vou começando pelas mulheres, né? Ladies first. Carol, né? Você que é a CEO da Bionano, né? Como é que foi você, que também foi uma aluna lá da Embrapa Instrumentação, né? Linkada mais à academia, foi parar numa Deep Tech? Bom, primeiro, bom dia a todos. Agradeço, né, o convite de estar fazendo parte dessa mesa redonda, participar desse evento, e pelo convite. Bom, como eu fui parar numa Deep Tech? Bom, a minha história profissional se mistura um pouco com a história da empresa. Em 2006, eu defendi o mestrado na UFSCar, e nessa época eu fui apresentada ao professor Matoso, com um projeto de inovação também, né, que era voltado na parte de biodiesel, que na época era o tema da moda, assim, né, da moda que eu digo, de inovação. E comecei a fazer o doutorado sob orientação do Dr. Matoso. Aí, na sequência, alguns testes que a gente chegou a fazer na Embrapa não deram os resultados esperados. E, para defender o doutorado, a gente tem que ter publicações, pelo menos uma publicação inédita de uma revista especializada. E coincidiu do professor foi fazer um projeto no exterior e voltou com uma ideia, na época, assim, super inovadora, que era a nanocelulose. Isso foi em meados de 2008, aproximadamente. E aí a gente conversou, né, marcamos uma reunião, a gente tinha que conduzir um projeto de doutorado, eu tinha que defender um projeto, e ele sugeriu mudar o projeto dessa área de biodiesel para a área de nanocelulose, que era o projeto inovador naquela época, né, e ainda continua sendo. E aí, então, nós mudamos o tema do projeto do doutorado, e em 2010 eu defendi o projeto de doutorado com temas de nanocelulose, como foi na engenharia de materiais, para aplicação em polímeros. Então, nós tivemos resultados muito bons. Na UFSCar, né, na engenharia de materiais, foi a primeira tese defendida nesse tema, depois vieram outras na sequência. E era um tema inovador. Então, em 2010, que eu defendi o projeto, obtive o título, tudo, foi assim, foi bem inovador. E aí, depois disso, surgiu um projeto dentro da Embrapa de pós-doutorado, com uma grande empresa também de polímeros, e também fui convidada a fazer parte desse projeto como pesquisadora responsável pela parte experimental. Aí, quando finalizou esse projeto de pós-doutorado, nós tivemos resultados muito bons utilizando a nanocelulose. E a empresa pediu, era uma empresa grande, pediu para a gente fazer um teste com um cliente. Só que eles faziam uma concentração, numa planta piloto, era uma concentração muito grande de material que rodava. E a gente não tinha como produzir na Embrapa todo o material que precisava para fazer o teste nessa empresa. E aí surgiu a ideia de aumentar a escala de produção da nanocelulose para a gente tentar atender essas empresas que necessitavam de uma demanda de consumo maior. E não tinha, em 2016, não tinha nenhuma empresa no Brasil que fizesse a nanocelulose nem para teste. Então, a gente desenvolvemos esse projeto dentro dos laboratórios da Embrapa para atender empresas que necessitassem desse insumo. Porque para que serve, né, a nanocelulose? O nanocristal é a parte mais resistente da celulose, é o que sobra depois de vários processos químicos extremamente agressivos. Então, é uma parte muito resistente que aumenta as propriedades dos materiais, onde ela é colocada como um aditivo. Então, as empresas têm muito interesse, pelo menos, em fazer teste para ver se vai aumentar essas propriedades.
E aí, quando conseguimos aumentar essa escala, aí abrimos uma empresa que foi objeto de um projeto PIP também, que conseguimos aumentar essa escala e montar a empresa. Aí eu caí, né, de um pós-doc dentro de uma startup que produz o produto que eu desenvolvi dentro do meu doutorado e do pós-doutorado. Muito legal, não? É muito interessante, né? Se a gente vê aí duas deep techs, né, diferentes, uma com a base mais na fotônica aplicada, a nanotecnologia aplicada, e agora a gente vai passar para uma outra startup mais na linha de materiais, né? Então, eu queria convidar o Sérgio do Cine a explicar um pouquinho como é que ele foi parar numa deep tech. Olá, Débora. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão aqui. E a sua pergunta é quase uma pergunta de análise, né? Eu tenho que fazer um autoconhecimento aqui. Mas a minha história, na verdade, ela começa... A minha história, na verdade, começa há muito tempo atrás, porque eu vou fazer 60 anos esse ano, mas na graduação a gente se reunia para estudar pequenas empresas, grandes negócios e o que a gente poderia fazer na área de materiais. Então, essa área de utilizar materiais para dar bem-estar para as pessoas, levar tecnologia, isso era o nosso objetivo. Eu tive a possibilidade de participar da criação de duas empresas de tecnologia, a Mixing, aqui em São Carlos, e a Mesh, em São Paulo. E a Raico, ela é uma empresa de tecnologia na área de manufatura aditiva e compósitos com fibras unidirecionais. Então, isso aí tem tudo a ver com engenharia de alto desempenho, produzir materiais mais leves, mais resistentes. Então, o nosso objetivo é levar uma filosofia de produto e, ao mesmo tempo, uma filosofia de trabalho, porque quando a gente pensa em ser uma empresa de tecnologia, nós também estamos pensando no relacionamento com os funcionários, no relacionamento com a comunidade. Quer dizer, levar tecnologia para o mercado é uma coisa muito importante para quem gosta de tecnologia. Ela não é só por si a tecnologia, mas sim levar para a sociedade alguma coisa a mais. Então, faz 30 anos que eu faço isso. Levar ao mercado e dentro das empresas uma estrutura de trabalho que seja muito produtiva, feliz e não só apenas foco no dinheiro. Essa é a minha autoanálise hoje. Ah, não, muito legal. Não, é importante, né? Claro, gerar riqueza através de conhecimento, ela é importante. A gente não pode perder o foco realmente do bem-estar das pessoas, né? Então, é muito legal a sua postura. E aí eu gostaria agora de ouvir, né, um pouquinho o Elmo, para ele nos trazer um pouquinho sobre oportunidades para as startups, né, que o Sebrae pode oferecer. Né, Elmo? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre o Sebrae for Startups. Perfeito. Primeiro, queria agradecer a doutora Débora pelo convite, participar dessa ilustre roda aqui, e muito obrigado a todos também. O Sebrae for Startups, atualmente, né, ele atua tanto na fase de ideação quanto na fase de escala, e apoia diretamente startups, tanto digitais quanto deep techs. No caso das deep techs, nós temos ali N parceiros, como, por exemplo, o IPT. A gente tem um programa, temos várias ações dentro do IPT, que a gente pega startups que estão na fase desde ideação, tração, operação, coloca um cientista para ajudar no desenvolvimento dessas ideias. A gente consegue chancelar, através de um selo específico do IPT, que valida o TRL daquela tecnologia para o mercado. Então, a gente consegue tangibilizar pesquisas e ideias que estão sendo desenvolvidas dentro do IPT ou que podem ser levadas para o IPT e seus laboratórios parceiros para o mercado. Isso é uma das ações que o Sebrae hoje em dia atua no mercado de Deep Techs, na parte de desenvolvimento de pesquisa. Na parte de investimento, né, o Sebrae tem uma parceria muito forte com a FAPESP, né, ela até comentou ali do PIP, a gente tem uma parceria, temos vários PIPs, né, PIP, Sebrae e FAPESP. Tem um PIP FAPESP que o Sebrae, a FAPESP aporta uma quantidade X de capital e o Sebrae aporta a mesma quantidade para apoiar, chegando até 1,5 milhões para apoiar essa startup no desenvolvimento da sua tecnologia. O que é a diferença? A FAPESP, quando ela aporta o capital dela, fica atrelada à solução. O Sebrae aporta o capital atrelado ao desenvolvimento de mercado. Então, contratação de equipe, marketing, vendas,
Então, o Sebrae, ciente desse déficit que tem, né, no aporte que acontecia nos editais da FAPESP, a gente veio para complementar e aportar capital para o desenvolvimento de mercado dessas startups, dessas deep techs. Além disso, também a gente tem o PIPPOC FAPESP, a gente pega deep techs que tem ali uma parceria com possíveis empresas que querem rodar uma POC, né, uma prova de conceito dentro da empresa, e a empresa às vezes não tem capital para investir ou não quer comprar o risco, digamos assim. O Sebrae investe, coloca uma quantidade até R$500 mil naquela startup para ela poder rodar a prova de conceito dentro daquela empresa. Então, a gente consegue viabilizar dessa forma que o desenvolvimento que poderia ser arriscado tanto para a startup, tanto para a empresa, a gente consegue viabilizar e garantir que esse tempo não vai ser perdido, que o dinheiro não vai ser mal direcionado. Então, o Sebrae faz toda essa parte, tanto na parte de desenvolvimento, né, de pesquisa, quanto na parte também de investimento de capital. E também a gente faz a parte de formação dos profissionais. Nós temos aqui a Academia de Projetos e outras ações do Sebrae, com universidades, com parques. Queria até cumprimentar o professor Silvio, está aqui, do Parque Tech, né? A gente tem uma parceria muito forte com os parques tecnológicos e com os ambientes de inovação, que a gente capacita os pesquisadores, né? Temos editais, são abertos a cada semestre, a gente capacita os pesquisadores para eles entenderem como avaliar um projeto, seja da FAPESP, seja do que for. Então, como avaliar, como ter a visão de mercado daquele projeto para ir além da visão da pesquisa. Então, o Sebrae atua tanto na parte do desenvolvimento da pesquisa, tanto na parte do aporte financeiro das deep techs, como também na parte da capacitação dos profissionais que vão avaliar aquelas deep techs que querem submeter a editais e possíveis investimentos. Tá, muito obrigada, viu, Elmo, por nos trazer essas informações, né, que o Sebrae ele exerce, sem dúvida alguma, um papel extremamente relevante dentro desse ecossistema aqui, que temos aqui em São Carlos, né? Eu acho que a gente tem que parabenizar aí o Sebrae. E agora, eu queria que o Vitor, né, se apresentasse. Ele é CEO da NT Agro, que é uma empresa de investimentos. Eu queria ouvir um pouquinho sobre você, da sua trajetória, né, e como é que você foi parar numa empresa de investimentos. Bom dia para todos. Obrigado, Débora, pelo convite. Eu sou engenheiro aeronáutico, mas eu fiz um mestrado, um mestrado híbrido, ele é stricto sensu e MBA em gestão de empresas de base tecnológica. E há 33 anos de carreira eu já trabalhei lá na bancada, lá no laboratório, no desenvolvimento, depois mais em gestão de projetos de desenvolvimento, depois gestão de empresas de base tecnológica. Eu tive startup incubada em São José dos Campos e trabalhei como consultor em inovação com grandes empresas aqui brasileiras e, finalmente, eu fui chamado para ser o CEO de uma empresa que investe nesse contexto. A NT Agro foi criada por 6 sócios, 3 deles são pecuaristas. Eles se juntaram para investir em soluções para problemas da pecuária brasileira, veterinária, e gostaram da experiência e resolveram ampliar essa experiência para além simplesmente da veterinária. E a Débora é uma parceira muito forte e de muito tempo nosso. Nós investimos em 3 empresas que têm tecnologias licenciadas do grupo dela, da Embrapa Instrumentação. Então, eu tive o privilégio de conhecer esse mundo de ponta a ponta e agora eu participo de uma empresa que investe para que outras empresas façam esse caminho da bancada para o mercado. Não, e é assim, né? O que a gente estava conversando, né, professor Silvio? Realmente, nós temos aqui dentro desse ecossistema aqui de São Carlos, particularmente, né, vários itens extremamente importantes, mas falta, né, essa atuação muito forte dos investidores, né? Eu tive a sorte aí de conhecer a NT Agro e conseguir atrair para as nossas startups esse tipo de investimento, mas a gente tem que realmente catalisar esse tipo de coisa, né? Atrair mais investidores, aproximar esses investidores das startups. Mas, seguindo aqui a nossa mesa, né, eu gostaria de conversar, fazer uma pergunta aqui para a Aniele. Aniele, quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa jornada? Foi científico? Foi de gestão, de legislação? Onde é que estão os desafios?
Vixe. Acho que quando a gente fala um pouquinho de inovação e de empreender, a gente está diretamente ligado a desafios em todas as áreas. Assim. Acho que, no nosso caso, um dos primeiros foi o tecnológico mesmo. O que a gente se propõe, né, a entregar para comercializar é, de fato, um grande desafio. Só para vocês conhecerem um pouquinho do nosso produto, a gente está desenvolvendo um equipamento para fazer classificação de grãos. Atualmente, a classificação da soja, né, ela é feita de maneira visual e manual no mundo todo. Então, ela é bastante subjetiva, tem problema da falta de padronização. Então, quando a gente se deparou com esse desafio só de falar soja e resolver esse problema da classificação, já era, né, um grande desafio que estava aí na nossa frente. Então, acho que o primeiro deles foi o tecnológico, por não ter nenhuma pesquisa aprofundada no tema. Quando a gente começou o nosso desenvolvimento, a gente começou, de fato, do zero. Assim. Então, da pesquisa mesmo do laboratório e tal, para poder chegar hoje no protótipo que nós temos, que é o GRAS, né? O Grain Analytic System. Aí acho que um outro desafio grande foi o financeiro. Querendo ou não, a gente precisa de recurso, né, para manter projetos assim e poder buscar soluções e, enfim, acho que esse foi um grande desafio, submeter projetos, buscar possibilidades, né, oportunidades de participação nesse sentido. Também procurar por investimento, acho que foi um desafio muito, muito grande. Na trajetória, com certeza, a gente aprende um monte, né? Mas foi um desafio grande. Acho que um outro desafio, quando se trata de uma inovação nessa área, tem bastante resistência, assim, né? Então, um desafio tanto comercial quanto político onde o nosso equipamento deve se inserir, né? A gente busca atender todas as pontas da cadeia da soja. Então, é uma área de bastante conflito que existe hoje em dia. Então, conflito indústria, produtores. E aí, ao longo do caminho, para a gente poder mitigar um pouco desses riscos, né? Desses desafios, a gente buscou parcerias estratégicas. Então, a gente tem parceria tanto com grandes multinacionais da indústria, da área da soja, quanto parcerias públicas, né? A gente tem um contrato de cooperação com o próprio Ministério da Agricultura. Enfim, a gente buscou parcerias da ProSoja, da parte dos produtores, temos parcerias com o Cargill, LDC, com a VLI Logística, né, que foi a empresa que, no fim, acabou investindo na gente. Era bastante delicada essa questão do investimento, porque não dava para a gente, como a gente quer atender todas as pontas da cadeia, para a gente receber investimento de um dos lados era bastante delicado, então a gente precisou tomar bastante cuidado com isso. Enfim, acho que deu um panorama. Essa questão da assim. aceitação, né? Às vezes a inovação todo mundo quer, mas quando chega, opa, dá medo, né? O pessoal às vezes tem uma certa resistência, né? Com certeza, tem grande resistência. E eu acho que para a gente chegar no momento da comercialização, né, que estamos próximos aí, se Deus quiser, sem ter tanto risco nesse sentido, a gente buscou aproximar todos esses, como fala? Todas essas partes, né, todas essas pontas, aproximar essas pessoas do projeto desde o início do desenvolvimento. Então, a gente está desenvolvendo algo que eles estão acompanhando e que, de fato, deve ser utilizado por eles, né? Está sendo construído no formato que eles estão buscando. É importante, uma forma de cocriação, né? Para que os problemas sejam sempre resolvidos, né? Que você chegue numa estrutura do produto mais próxima de atender realmente os anseios. Exatamente. Né? Legal, Aniele, muito bom. Bom, aí eu queria fazer uma pergunta para a Carol agora.
Em que medida a conexão com uma instituição de pesquisa, né, como a Embrapa Instrumentação, ajudou o desenvolvimento do produto da sua empresa, da sua startup? Bom, como eu tinha começado a falar, né, praticamente todo o meu projeto de doutorado, de pós-doutorado, foi desenvolvido dentro da Embrapa. Então, no caso do desenvolvimento desse produto específico, que é a nanocelulose, foi fundamental. Porque quando a gente fala de coisas nanométricas, a primeira coisa, assim, se você está vendo, não é nano. Então, a parte de microscopia, de caracterização mesmo desse material, é bem complicada. Então, sem o apoio e sem a possibilidade de utilizar a infraestrutura da Embrapa, esse projeto não teria sido nem desenvolvido, né, que dirá concretizado. Então, para mim, foi de fundamental importância. Essa parceria ainda existe. Muito do que a gente faz dentro da startup, a gente termina a parte de caracterização para garantir que realmente aquilo que a gente está produzindo tem um padrão de qualidade, tem o tamanho que a gente está vendendo, né? Porque são coisas nanométricas, então não dá para a gente medir com uma régua. Então, é como se fosse falar, é um fio de cabelo dividido em 1000 partes para você conseguir ver um pedacinho do que a gente está trabalhando. Ou seja, a infraestrutura dentro de uma instituição de pesquisa te dá o suporte, né, tecnológico para você garantir a qualidade do seu produto, né, e a qualidade da sua pesquisa, né? Sim. Então, eu acho que essa questão da inovação aberta também, né, que você está junto com os pesquisadores ali discutindo todo o tempo, né, é um fato que às vezes faz a diferença, né, ter essa abertura dentro. Sim, faz muita diferença, porque a gente consegue enxergar lados diferentes do mesmo material. Porque, no caso da nanocelulose, a gente é um aditivo. Então, a aplicação que a gente pode ter desse material é muito ampla. Então, que nem na minha formação é de engenharia de materiais. Então, eu não posso ficar restrita só à parte de polímeros, por exemplo. Existem muitas outras aplicações que tem a possibilidade de aplicar esse material. Então, conversando com pesquisadores, com pessoas que têm uma visão diferente da minha, vai agregando, né, o conhecimento e a gente vai desenvolvendo novos produtos, novas aplicações, novos até conceitos do mesmo material. Não, muito legal, Carol. Beleza. Então, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o Sérgio. Hoje, né? Hoje você está com a sua empresa dentro de um parque tecnológico. E olha que legal, a gente tem... Cada empresa aqui está num parque, né? A Aniele está no Parque Tech. Você está no CEDIM, né? Estou no CEDIM. O CEDIM, para quem não conhece, é uma incubadora que ela é administrada pela Prefeitura Municipal de São Carlos. Ela fica ali próxima ao Fiscar. E ela é pequenininha, mas atende bem assim as primeiras necessidades de uma startup, né? E o Parque Tech, que foi o primeiro parque tecnológico da América Latina, que o Dr. Silvio Goulart Rosa está aqui conosco, um dos fundadores, e você está no Instituto Inova, né? No Parque Ecotecnológico Dama, né? Dama. É um residencial com foco em empresas de tecnologia. Certo. Mas é um residencial, é um empresarial, né? Um condomínio empresarial. Um condomínio empresarial. E hoje, né, a sua Deep Tech, quais são as principais dores? Né? Quer dizer, você já tem um produto que foi desenvolvido, você está instalado já com o seu prédio. O que você vê como dificuldades do seu negócio hoje? Quais são suas dores? São muitas dores, viu? Então, conte. Bem, primeiramente, nós desenvolvemos tecnologia que são o desenvolvimento de equipamentos. Isso significa muitos recursos. E esses recursos precisam ser investidos todo mês. Muitas coisas são importadas. Então, no Brasil não tem. Não tem eletrônico, não tem ótica. E tudo isso tem um peso de impostos muito grande. Para você trazer alguma coisa de fora, você paga praticamente 70% a 100% a mais. Então, o custo do Brasil é muito alto. A segunda coisa é quando você vai competir, normalmente essas empresas são internacionais. Então, ela tem um custo de manufatura menor que a gente.
E o custo de matéria-prima no Brasil é muito alto. Então, a gente parte com uma diferença de preço muito grande. Então, a gente precisa desenvolver ativos cada vez mais baratos, estruturas cada vez mais enxutas, para você competir com empresas, com organizações bem estruturadas. Então, assim, uma das principais dores é o custo que nós temos internamente no Brasil. A segunda é continuar investindo todo mês, porque é uma tecnologia muito nova, é nova até fora do Brasil. Nós estamos falando em compósitos com fibras unidirecionais. Existe uma quantidade enorme de coisas que podem ser feitas, como self-healing, ou adesivo entre camadas. Nós fazemos deposição de um tape sobre outro tape usando um laser de alta potência. O dispositivo óptico é 100% nosso. Nós somos uma das poucas empresas no mundo que detém essa tecnologia. Nós temos que produzir certas peças fora do Brasil, porque não tinha como fazer no Brasil. Então, lá é um mercado muito aquecido. Nós estamos trazendo essa tecnologia para o mercado de implementos rodoviários e agrícola para redução de peso, sim, para poder evitar a compactação do solo, aumentar a quantidade de carga, de transporte, ou aumentar a quantidade de líquidos, né? Ou reduzir peso na área automotiva para células combustíveis. Então, assim, o nosso produto substitui metais. Ele é muito mais leve e tem conformação, tem reciclabilidade, ele faz parte de uma economia circular, então ele tem todos os apelos tecnológicos e ecológicos, mas o mercado lá fora é muito desenvolvido e as grandes empresas têm os seus headquarters todos fora do Brasil. Convencer uma empresa dessa a ter um projeto nosso, né? Então, assim, tanque de hidrogênio. A gente tem tecnologia para fazer um tanque de hidrogênio, para reservatório de hidrogênio. O mesmo material que a gente usa, a mesma tecnologia, consegue suportar até 700 bar de pressão. Agora, qual empresa vai investir num tanque de tecnologia junto com a gente aqui no Brasil? Você mostrar que o Brasil tem a mesma tecnologia que lá fora é muito complicado para uma empresa nacional, porque ele não entende e ele não vai querer aceitar isso aí. A barreira é muito grande. É por isso que eu acho que é importante, né? Por exemplo, no caso aqui de São Carlos, essa união maior do ecossistema, para que a gente pudesse juntar pessoas que têm relevância, né? Por exemplo, nós assistimos a palestra do professor Germano, né? Será que não tem um casamento aí dessas propostas, né? O que as nossas startups, as startups que estão aqui em São Carlos, poderiam eventualmente contribuir com as empresas da cidade, com a própria cidade, né? Então, eu acho que isso é importante. A Raico não nasceria fora de São Carlos, porque o nosso network é tão grande, nasceu na Embrapa, o Fiscar considera como se fosse uma empresa filha, nós tivemos apoio da FAPESP, da FINEP, muitas empresas de usinagem nos ajudam, os laboratórios nos ajudam, então, assim, a quantidade de pessoas, a massa crítica de intelectual em São Carlos é muito importante, porque a gente troca informação o tempo inteiro. Deep Tech são produtos maravilhosos, mas geralmente o valor associado ao desenvolvimento é alto, né? Eu concordo com você. E um outro ponto que eu acho que é importante que você traz é essa questão das indústrias, né, básicas do país, que a gente teria que fazer algum processo de atração dessas indústrias de eletrônica, de ótica, né? Hoje nós temos aqui na plateia também o Focub, que ele é de uma empresa que é a Lumini Bird, né? Que trabalha com a produção de lasers, né? E ele está aqui no Brasil justamente prospectando oportunidades. E eu acho que essa é uma oportunidade, né? De trazer empresas para cá, por exemplo, de ótica, a gente precisava atrair mais, porque senão o custo das deep techs é muito alto, né? Você tem que importar algumas espécies de semicondutores, alguns sistemas óticos, né? A Aniele já passou por isso também, né? A gente também com a própria agrorobótica, com a questão de lasers. Então, esse custo de deep techs ainda é muito alto e a gente precisava de ter assim o poder público, né, tentando nos ajudar a encontrar soluções para minimizar esse problema, né? Senão a gente não vai conseguir colocar o país onde
precisaria estar, né? Então, agora eu queria ouvir um pouquinho do Vitor, né? Você trabalha nessa questão de como investidor de startups, de deep techs, e quando você vai fazer uma entrevista com um grupo, né, com uma startup, o que é positivo e o que é negativo que acaba sendo decisivo para que vocês apoiem ou não apoiem uma startup? Fala um pouquinho, que eu acho que isso é de interesse de todo mundo aqui que tem startup, que está em busca de investimento, né? Bom, conceitualmente, inovação é definida no mercado. É sucesso no mercado. Então, quando a gente conversa com uma startup que tem um forte conteúdo tecnológico, isso é importante. O nosso foco, a nossa tese de investimento é Deep Tech. É ciência, tecnologia inseridas em produto, levadas ao mercado. A gente gosta de perceber que o pesquisador, pelo menos, procurou entender como é que o que ele desenvolveu vai ser aplicado no mercado. Que dores, né? Nas nossas conversas aqui antes da palestra, nós falamos muito sobre dores. Quais são as dores que a sua solução vai endereçar? Então, é importante você deixar um pouco de lado a paixão pela sua tecnologia, pela sua ciência, e olhar um pouquinho para o outro lado. Quem é que vai usar? Como que vai usar? É claro que a gente não espera que você tenha uma solução completa para isso, né? Parte do nosso papel é ajudar a amadurecer, burilar a forma com que a sua solução vai chegar no mercado com sucesso, porque o nosso sucesso depende disso também. Mas é importante você já ter caminhado um pouquinho nessa direção e saber dialogar, pelo menos. Ou pelo menos saber com quem dialogar para que essas respostas venham. Certo? Não, muito interessante. E deixa eu te fazer assim, uma provocação. Anteontem, o Maciel esteve lá na Embrapa Instrumentação fazendo uma palestra maravilhosa e ele falou muito da questão também de equipe, né? Queria que você falasse um pouquinho para o público aqui o que é também, o que vocês pensam, né, quando investidores em relação à questão de equipe das startups. Eu gosto de fazer uma analogia com a música. A vida do homem-banda, aquele que toca violão, toca gaita, né? Tem um bumbo nas costas, é uma vida muito difícil, muito complicada. E, além dele se desgastar, o sucesso dele é limitado pelas próprias limitações do empreendedor. Então, é importante você combinar a sua competência técnica com algumas outras competências. Eu não vou citar nomes aqui, mas nós analisamos uma startup aqui de São Carlos, onde o empreendedor é um técnico fenomenal, inclusive ele ajudou outras empresas em soluções tecnológicas das outras startups, ele ajudou outras startups em soluções tecnológicas, mas ele desconhece questões de gestão, questões de contabilidade mesmo, básicas. Então, ele se enrolou todo por conta de tentar fazer tudo sozinho. Então, a composição da equipe, ela complementa perfis. E isso é difícil, isso é um casamento. Você, ao buscar um sócio, é como um parceiro buscando um cônjuge para o resto da vida, ou por uma boa parte da vida. Isso tem que ser feito com cuidado, com critério, e é sempre importante essa complementariedade. Então, homem-banda tem uma vida muito difícil e não vai muito longe. Busquem formar uma banda com baterista, com guitarrista, com ritmista, que vai ter um som muito melhor e vai muito mais longe. Tá certíssimo. O Marconcini, a gente conversando outro dia, ele comentou justamente isso, que São Carlos precisava ter uma escola de negócios, né? Boa, né? Com a formação de pessoas que pudesse aí compor essas equipes de startups, né? O Sebrae já faz um excelente trabalho nesse sentido, mas eu acho que a gente deveria ter outras iniciativas também para realmente estar incorporando nessas equipes jovens, né? Pessoas que entendam da parte de negócios, que
entendam da parte administrativa, porque nós temos técnicos, né, engenheiros, físicos, químicos, né, com excelente qualidade, mas que às vezes acabam passando por esse problema. São técnicos excelentes, desenvolvem um produto maravilhoso e acabam tendo dificuldades na questão da gestão, né? E aí um outro ponto, Vitor, que eu gostaria que você falasse, eu, uma vez conversando com o Fábio da Agrorobótica, ele falou assim, a NT Agro ela foi importante para a agrorobótica, para o desenvolvimento não somente pela questão financeira, né, pelo aporte de recursos, né, dessa aceleração, mas também pela orientação geral de como dirigir uma empresa, como organizar uma empresa, né, e abrindo portas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse lado da NT Agro, que também dá um suporte não somente financeiro, mas um suporte de orientação, que eu acho que isso é muito importante também. A indústria chama isso de smart money, que não é só o aporte financeiro do dinheiro, mas as conexões, a orientação, a gestão. Os sócios da NT Agro, eles são muito experientes nas suas indústrias, muitos deles já passaram por várias indústrias, têm muitas conexões, podem abrir muitas portas para as startups, e não tem um mês numa reunião de conselho onde a gente não discuta a abertura de portas para as startups nas quais nós investimos. Então, isso é fundamental. Eu tive uma startup incubada e eu vivi na pele a dificuldade de você ter credibilidade, de você conseguir abrir a primeira porta para um grande cliente. Né? Isso muitas startups morrem por conta disso. Têm boas ideias, bons produtos, mas não conseguem quebrar a barreira, até meio preconceituosa, de uma empresa grande que te olha de cima para baixo. Então, parte da função dos nossos sócios é ajudar a quebrar essas barreiras. Todo mês acontece. Outra questão é também com a gestão. Eu, hoje à tarde, vou, numa das nossas investidas, ajudar numa questão de gestão, onde a gente observa alguns indicadores. A nossa função não é sobrecarregar a startup com um monte de requisitos, querendo ver um monte de indicadores. A gente não quer atrapalhar, a gente quer ajudar. Mas, para ajudar, é importante ter alguns indicadores e a gente gosta de acompanhar esses indicadores. Então, a gente estabeleceu um sisteminha que a intenção dele é ser indolor, mas que automaticamente cheguem alguns indicadores mês a mês para nós, para a gente poder ajudar na saúde financeira, na saúde operacional da empresa. Então, isso é muito importante também, e eu sei quanto que as startups sofrem com essa nossa exigência, mas vocês vão perceber que, comparado com o que o mercado exige, é muito pouco, mas tem uma ajuda fundamental. Então, gestão e abertura de portas são dois componentes fundamentais que talvez valham mais até do que o valor financeiro do aporte que nós fizemos. Sem dúvida, concordo plenamente. E agora, eu queria assim, falar de uma iniciativa, né, que envolve aí tanto a Embrapa quanto o Sebrae, que é o Corredor do Agro, né? O Corredor do Agro, eu vou pedir para o Elmo explicar direitinho, mas ele tem tudo a ver com as Deep Techs do agro, né? Então, por favor, Elmo, conta um pouquinho a história do Corredor do Agro. Claro. O Corredor do Agro ele é uma iniciativa que foi tangibilizada no ano passado, né? O Corredor da Inovação do Agro, que ele hoje em dia tem em torno de mais de 300 agtechs, 90 CTs, 75 ambientes de inovação, e ele percorre, né? Ele foi criado para desenvolver todo o agronegócio do estado de São Paulo, claro, pegando aqui como referência a nível nacional e internacional. Então, ele vai desde ali, passa Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, Campinas e São José dos Campos. E o intuito do Corredor do Agro, ele é o quê? Transacionar negócios. É pegar startups, grandes empresas e os produtores rurais, pegar essa tríade, por assim dizer, das regiões e gerar negócio de uma região com a outra. É pegar startups aqui de São Carlos, Deep Techs, que atuam no agro, levar para fazer negócio com empresas de Piracicaba. Pegar grandes empresas de Ribeirão Preto, fechar negócio com startups de Campinas e assim sucessivamente. Para isso, nós temos grandes ações que
que faz o quê? Que tangibiliza hoje em dia o que a startup tem para levar para o produtor rural. Porque uma das dores, esses comentários de dores aqui, nós temos dois lados, né? A agtech quer vender para o produtor ou para uma grande empresa e o produtor que precisa de uma tecnologia, mas não consegue ter acesso, por dois motivos. Uma pesquisa da McKinsey do ano passado, nos Estados Unidos, os produtores rurais perceberam o seguinte, que eles têm informação, eles utilizam inteligência artificial, mas eles não sabem como fazer a leitura, porque eles não têm tempo de fazer a leitura daquela tecnologia que as agtechs muitas vezes podem querer trazer para eles. E outro ponto também, que é um pouco aqui no Brasil, a questão da desconfiança. O produtor rural está correndo muito, está na correria ali, cuidando do trator, pagando incêndio, plantando, cuidando do gado, e ele às vezes chega uma startup, chega uma tecnologia que ele não conhece, ele pode muitas vezes não aderir àquela tecnologia. E é onde entra o Sebrae. O Sebrae for Startups. A gente pega ali um possível parceiro, uma possível grande empresa que possa validar aquela tecnologia ou uma cooperativa e aí sim pega aquela startup e leva para vender em escala para os produtores. Então a gente faz essa ponte, a gente diminui, né, a gente mitiga essa desconfiança do produtor rural ou de uma grande empresa do agro, uma cooperativa, que possa compara com a startup e pega essa tecnologia da startup e leva para o campo. Então, hoje em dia, o corredor da inovação do agro, com algumas inovações que a gente tem com a Embrapa, com o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, a APTA, o Parque Tecnológico São Carlos, o PIT, que é o Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos, e outros tantos parceiros, viabiliza sempre essas ações. Pegar uma tecnologia dentro do corredor, pensando a nível São Paulo, reduzir aquela desconfiança, abrir mercado, abrir portas, igual o Vitor comentou, para as startups, e levar essa tecnologia para o campo, para o produtor rural e para o usuário, né? No caso final ali, que no caso do Sebrae é o produtor rural. Então o Sebrae atua nessas pontas. A gente pega a startup, leva a tecnologia dela para um possível parceiro, exemplo, um MSD da vida, de saúde animal, que atua diretamente no campo. A MSD pode rodar uma tecnologia dessa startup e depois levar para vender em larga escala para o produtor rural, que já está acostumado a comprar daquela grande empresa. Então, esse é o papel hoje do corredor do agro. É pegar as startups que estão dentro das nossas ações, e levar ela, né, dentro do corredor, pensando a nível estadual, para fechar negócio, para transicionar e para aumentar ainda mais o estado de São Paulo como referência na parte de agtechs. Não, e essa ideia ela é fantástica, ela é extremamente importante. Agora, eu acho, né, que a gente poderia explorar melhor até, porque a gente tem aí 6 grandes ecossistemas de inovação, né? Temos ali Ribeirão, São Carlos, Piracicaba, Campinas, São José dos Campos. E eu acho que essa união, né, deveria, de alguma forma, ter algum apoio do poder público para, de repente, que tivéssemos uma fundação de apoio, né, estadual dedicada ao agro, né? Que pudesse, por exemplo, né, a fase do Vale da Morte de muitas startups, de muitas deep techs, né, que ainda é precoce para entrar um investidor, mas já é muito avançado para ter um apoio de uma FAPESP, de um CNPq, e a gente precisa dar uma sustentação para essas empresas para que elas possam vingar. Então, eu acho que a gente deveria colocar isso também como uma ideia aí para o corredor do agro, né, de ter a união desses ecossistemas que são fortes, né, para, de repente, estar solicitando algo nesse sentido. Com certeza. O intuito com o corredor, a gente começar a puxar ainda mais interessados na empresas de investimentos, por aí vai. A gente tem um programa, a gente lançou a terceira rodada dele agora, que é o Start Agro, começou agora, vai finalizar na AgriShow, que são para startups já estão na fase ali de tração, operação, estão faturando. E o intuito é que a gente consiga atrair ainda mais empresas, instituições que possam fomentar essa parte de investimento. Tá. Né? Então, na AgriShow a gente deve lançar algumas ações, mas puxando sempre para esse lado. Trazer capital, trazer investimento para as startups, que é o que precisa hoje em dia, né? Faz muita diferença mesmo. Não, perfeito. Muito obrigada. Bom, a gente está indo para a etapa final da nossa mesa, né? Passou rápido. E eu queria finalizar aqui com uma pergunta para as startups, né? Vocês amadureceram bastante, né, nesses anos aí, né, desde o início até o desenvolvimento atual. E olhando para trás, né, com a experiência que vocês têm hoje,
o que vocês fariam de diferente se vocês fossem começar agora? Aniele. Acho que um dos desafios que eu esqueci de comentar antes também está bastante ligado à parte de gestão, que acho que, no caso, assim, no meu caso, né, lidar com pessoas, no caso de todo mundo, lidar com pessoas é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, acho que eu aprendi bastante ao longo do caminho e apanhei muito. E eu acho que eu procuraria investir um pouco mais nessa questão pessoal mesmo, em técnicas, cursos assim ligados à gestão, liderança, como talvez conduzir melhor equipes, enfim, acho que nos outros desafios a gente, né, procurou boas soluções, né? A parte tecnológica a gente contava com a Embrapa, com todos, né, os pesquisadores ligados ao projeto. A Embrapa também auxiliou muito na questão de desafio político, as parcerias em relação ao desafio comercial. Então, acho que a gente foi traçando uma trajetória bem legal, né, buscando soluções para os desafios que a gente foi encontrando. E eu acredito que essa questão da gestão, acho que eu tive muito apoio e aprendi muito com os sócios fundadores, né, com o Lucas e com o Tomás, que têm aí formações complementares à minha. O Lucas já empreendeu em outras áreas, então já tinha experiência, ajudando bastante a gente na parte financeira, então aprendi bastante com ele nesse sentido. Tomás já veio de startup também e com bastante contatos, então ele está sempre auxiliando muito a gente na questão de desenvolvimento de negócios, então fazer networking, conversar, aprendi como conversar e como lidar, né, com pessoas nesse ambiente de negócios que, querendo ou não, é essencialmente masculino. Então, acho que a gente também enfrenta um pouco disso, né, desafio pessoal como mulher. Então, acho que eu me prepararia um pouco mais nesse sentido de gestão e de liderança. Eu acho que se eu me preparasse um pouquinho mais, eu apanharia um pouquinho menos. Não acho que foi ruim o que eu tracei pessoalmente como trajetória profissional nesse sentido, mas eu acho que eu apanharia um pouquinho menos. Não, olha, só para te consolar, você não está sozinha. Uma vez nós convidamos num evento lá da Embrapa Instrumentação um engenheiro da NASA. E ele liderava uma equipe muito grande ali para a missão para Marte, o Curiosity. E ele veio dar uma palestra fantástica, e aí veio uma pergunta da plateia, né? Qual foi a maior dificuldade de lançar o foguete e pousar lá o robô em Marte? Ele falou, as pessoas. Então, realmente, mais do que qualquer outro desafio técnico, não é fácil aí a questão da gestão das equipes. Carol, e você? O que para você, né, você faria diferente se começasse hoje? Bom, é que assim, a parte técnica eu falo que é muito solitária, né? Que a gente desenvolve as coisas no laboratório, a gente no fim acaba fazendo quase tudo sozinho. Tem uma equipe que ajuda, assim, como suporte, mas o projeto de pesquisa é seu. Então, normalmente é sozinho. Então, essa parte de lidar com pessoas, a gente realmente precisa ter uma experiência a mais. E no meu caso... Principalmente quando a gente sai da academia, né? Da academia para lidar com pessoas que são diferentes, não são pessoas tão técnicas, então tem que ter... saber lidar mesmo com pessoas diferentes do que você está habituado. E eu vou investir em mim, mas a parte de marketing mesmo, assim, de saber vender o que eu estou fazendo, porque é muito difícil vender alguma coisa tecnicamente. Então, a comunicação. A comunicação. Então, assim, é pessoal, eu acho que eu preciso disso. A parte de saber mesmo como lidar com pessoas de diferentes áreas, porque não dá para você ser técnico o tempo todo, né? Não, perfeito. E só para complementar, eu falei que é algo que eu melhoraria, mas ao mesmo tempo é uma das coisas que eu mais gosto
da posição que eu ocupo hoje como Que diretora. legal, que legal. É muito desafiador, mas é uma das coisas que eu mais gosto. De poder lidar com as equipes, de gerenciar tudo aquilo. Eu acho muito legal. Que bom. E também por as pessoas serem diferentes, elas sempre estão agregando alguma coisa para a gente também. Então, saber, né, absorver o que as pessoas também querem nos passar. É engraçado que quando as equipes são multidisciplinares, às vezes você tem o mesmo problema, mas você vai ter olhares diferentes, né? E eles são muito valiosos, né? Cada um tem a sua contribuição, né? Com certeza. De olhar. Com certeza. Beleza, Sérgio, e você? O que você faria diferente? Olha, a história da Raico é uma história muito bonita pela quantidade de desafios. Sem dúvida. Nós tivemos que construir muitos equipamentos, nós tivemos que desenvolver muita tecnologia, foram superações diárias e nós não tivemos tempo para linkar com um grande player. Nós conversamos com muita gente, todo mundo tem interesse, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria linkado com um grande player a sequência minha de trabalho numa execução sólida, né? Olha, uma necessidade só. Se der certo, nós vamos colocar esse produto no mercado. Ou seja, uma inovação aberta, uma cocriação desde o início. Eu já fiz isso no passado, né? A Metagal, uma empresa na área de retrovisores, o aquecedor polimérico que ia atrás do retrovisor da Metagal foi desenvolvido por nós na década de 90. E a patente saiu em nome deles. Mas o produto era nosso e produzimos aqui no Brasil, que era a Mixing, começando no Cedim, né? Então, assim, tem que ter um grande fabricante que fala, olha, essa tecnologia me interessa, eu quero produzir ela no Brasil. Do que você chegar, ó, tem a tecnologia, agora estou batendo na porta de cada um e oferecendo. Porque todo mundo quer, como eu comentei. Mas eu teria feito um vínculo um pouco maior. Eu acho que falta duas coisas no Brasil. O goodwill dessas empresas de tecnologia é muito alto. Mas o balanço e a prestação de documentos financeiros é péssimo. E nenhum sistema financeiro olha e fala, pô, essa empresa é promissora. O que ela vai falar é, ó, essa empresa, a hora que você começar a faturar, me interessa. E do outro lado, você tem que falar, olha, para essas empresas no final, pô, eu tenho um goodwill alto, porque eu tenho um potencial tecnológico alto, e se você vai beneficiar muito se der continuidade ao meu trabalho. Eu vou trazer a bola até aqui, daqui para cá você me ajuda. É o que eu estava falando desse corredor do agro, ter o foco nessas empresas justamente nesse estágio. Eu não estou faturando, mas eu tenho um potencial alto, né? E às vezes é cedo para o investidor entrar, mas é fundamental para a sobrevivência da empresa, né? Então, eu acho que esse ponto é extremamente relevante. Obrigada. Eu abro agora para o público, caso vocês gostariam de perguntar alguma coisa para alguns dos membros aqui da nossa mesa, tenham curiosidade ou das startups, ou do investidor, ou do próprio Sebrae, né? Nós estamos abertos aqui, ou até mesmo eu, como representante da Embrapa Instrumentação, a gente está aberto aí a responder perguntas aí do... O pessoal está com vergonha, parece, né? Pois é, né? Vamos lá. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Ó. Professor Silvio, uma honra tê-lo aqui novamente hoje. Muito obrigado, inclusive. Primeiro, dar parabéns aí pelas lições, as informações que foram prestadas. São importantíssimas para quem está começando. Eu só queria dar um fecho em tudo que eu aprendi aqui. Eu acho que o Vitor falou. Professor, pode aproximar. A inovação, ela torna a empresa competitiva, né? E os exemplos aí. E a gestão torna ela lucrativa. Então, é fundamental pensar na empresa, ter um sócio ou uma pessoa que goste de dinheiro. Não gosta de gastar dinheiro, gosta de ganhar dinheiro. Então, quando a gente vai conversar com as equipes que estão sendo montadas lá na incubadora, a gente fala, quem gosta de ganhar dinheiro? Tá certo? Então, esse cara é fundamental na empresa, porque ele vai organizar a empresa. Então, esse é o fecho que eu gostaria de dar para esse painel magnífico que foi feito agora. Ganhar dinheiro é fundamental, ganhar dinheiro com inovação. O Brasil precisa
riqueza nova que está sendo aqui gerada em São Carlos como um modelo. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Uma frase famosa do nosso café tecnológico lá, eu já ouvi o professor falando. Posso fazer um comentário? Com certeza, por favor, Vitor. Pegando esse gancho, na primeira aula que eu tive na vida sobre empreendedorismo, uma lição, um princípio que o professor passou, que eu nunca esqueci, foi: tenha urgência com o lucro, mas paciência com o crescimento. Conseguir fazer com que a empresa lucre desde o começo exige gestão. Então, reforçando o que você colocou, professor. Urgência com o lucro, paciência com o crescimento. Muito bom. Mais alguém? Aqui, ó. Muito bom. Eu queria, inclusive, falar da nossa plateia, né? Alto nível, assim. Obrigado. Parabéns pelo painel, realmente muito proveitoso para todos. Mas, Débora, se você permitir, assim, do ponto de vista dos empreendedores, né, que estão nas startups, ou mesmo dos investidores, o que no setor público, né, na Embrapa, nas universidades, a gente poderia, né, o Marconcinho tem a sugestão da Escola de Negócios, que eu acho que é uma excelente iniciativa, mas do arcabouço legal nosso tem várias questões, né? Elas sobreviveram aí com o seu apoio muito relevante, mas talvez alguns aspectos. Quer dizer, o Brasil precisa destravar essa agenda, né, professor Silvio? Acabar os muros, né, entre a questão pública e privada, lógico, com ética, com transparência, com honestidade e integridade, mas a gente às vezes fica muito contido. E isso precisa avançar mais rápido, com mais ênfase. Se pudesse tecer alguma possibilidade nesse nível, parabéns mais uma vez a todos. Não, sem dúvida, né, doutor Ladislau, que você traz é extremamente importante. A gente tem aí, por exemplo, na Embrapa Instrumentação, a gente conseguiu viabilizar muitas dessas cooperações com a empresa, porque toda a nossa infraestrutura está dividida em 3 grandes laboratórios multiusuários, né? E permitiu que essas empresas pudessem inicialmente estar dentro dos nossos laboratórios, usando infraestrutura, como a Carol, a Aniele e o Sérgio aqui relataram, né? Então, acho que é extremamente importante a gente ter essas possibilidades, né? O jurídico também andar mais rápido com as questões do projeto. E mesmo internamente, uma coisa que eu acho que é importante, que nós ainda não fizemos, foi, por exemplo, normatizar internamente as questões relativas à lei da inovação, né? Então, esse estímulo, né, para os pesquisadores, para que realmente estejam ali trabalhando nessa interface com a iniciativa privada, com cooperação, com a Open Innovation, né, a inovação aberta, junto com as empresas, a gente precisaria, né, usar todos os benefícios da lei da inovação. E a gente ainda não consegue, porque ainda falta essa definição interna. Então, eu acredito que, sim, a gente já evoluiu muito, né? Até foi na gestão da diretoria do Dr. Ladislau que a gente teve avanços significativos nessa questão dos laboratórios multiusuários, mas ainda a gente tem muita coisa a fazer, né, como instituição pública, né, para poder acelerar e poder ajudar ainda mais as startups, né, e colaborar ainda mais com todo o ecossistema. Então, tem sim alguns desafios. Alguma pergunta mais? Ó, a gente tem um tempinho, né? Então, se quem quiser falar aí... Alguém mais? Não? Ou fomos muito claros ou ninguém entendeu nada. Não, eu acho que... tem uma pergunta lá no fundo. Vamos lá, vamos lá. Bom dia a todos, eu sou Augusto da Engenharia Bandeirantes. Eu fiquei com uma curiosidade, Vitor, a pergunta é direcionada a você. Você falou um pouquinho dos OKRs aí, alguns indicadores. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso e quais são eles? Porque isso daí, de repente, toda startup tem a informação na mão. Ele só não olha do jeito que você vê. Bom,
pegando a minha fala anterior, né, urgência com lucro. A lucratividade, ela é importante. A empresa precisa gerar o próprio caixa. Ela não pode ficar dependendo de investimento externo para o resto da vida. Então, a gente ajuda no começo para ela ficar de pé, para ela andar sozinha a partir de um momento. Para ela andar sozinha, ela tem que gerar o próprio caixa dela. Então, a geração de caixa, né? Quantos produtos foram vendidos, quem são os principais clientes, quais são os mercados que estão se mostrando mais promissores. Existe um conjunto básico de indicadores que a gente olha: faturamento, despesa, portanto, a lucratividade, como que ela está evoluindo dentro de um orçamento anual. Por mais simples que seja, a gente tenta acompanhar mês a mês como é que está essa evolução, para poder fazer correções. No meio do ano a gente reavalia quais são os principais clientes, os principais mercados e quais são as ações de que a startup precisa que nós, como investidores, tomemos. Abrir uma porta, agir junto a algum cliente que está difícil. Então, tem um conjunto básico, mas tem um conjunto específico de cada startup também. Nós temos uns painéis onde a gente acompanha cada startup e eles têm um jeitão parecido, mas eles têm particularidades que são específicas de cada startup. Então, parte da nossa função é também identificar quais são essas particularidades e ajudar a empresa a trabalhar e monitorar esses indicadores específicos de cada empresa. Bom, eu acho... tem mais uma pergunta? Opa, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando, eu sou da startup Nextbee. Nós somos uma plataforma de compra e venda de empresas, acelerados pelo Sebrae. O Elmo está aí, nosso parceiro, e também a primeira plataforma homologada pelo Sebrae, onde a gente desenvolve nessa plataforma toda uma jornada de M&A para as micro e pequenas empresas hoje no Brasil. E o nosso papel é basicamente educação, avaliação express, avaliação online, e depois ajudar no processo de M&A. A minha pergunta vai para o Sérgio, né? Que falou do Goodwill, Sérgio, e me chamou bastante atenção porque a gente está num desafio de conseguir avaliar as startups, né, e as empresas tradicionais, pensando em algumas metodologias, e tem sempre algumas barreiras aí, né? Porque tem um modelo de avaliação que o pessoal de alguns fundos, venture capitals, né, gostam de utilizar, outras que não olham muito perpetuidade, mas quer olhar qual é a escala do negócio, né? E a gente vem construindo essa inteligência aí, junto agora com o Sebrae no mercado. No seu ponto de vista, o que impacta mais essa questão do valor da startup e qual metodologia ou qual indicadores você acha importante para a gente conseguir avaliar com eficiência e não ficar viajando, né, na maionese aí, colocando startups ali com pouco potencial de crescimento, mas com um valor lá na estratosfera que não chama atenção, às vezes, para os investidores aí. Obrigado. Essa é uma boa pergunta, viu? Eu acho que começa pela comunidade. A primeira empresa que eu participei, a Mixing, na década de 90, eu acho que eu era um dos primeiros caras aqui no Brasil a saber fazer fluxo de caixa descontado. Eu peguei um livro de economia na época, estudei, não tinha nada no Brasil sobre isso. E a venda da empresa foi em fluxo de caixa descontado. Então, assim, se você tem uma comunidade que entende o que significa esses indicadores, já é uma coisa muito boa. O segundo ponto é a credibilidade do indicador. Quando você está falando de um potencial de tecnologia, você está falando do que ele vai vender no futuro em função de um valor agregado que tem dentro dele.
Então, lá, você tem os seus valores intrínsecos, extrínsecos, e aí você consegue fazer toda uma documentação falando, ó, essa empresa tem um potencial de mercado efetivo, e aí você tem todos esses indicadores onde você múltiplos de EBITDA ou qualquer outro indicador que fala o potencial de negócio dessa empresa é esse. Então, é quanto de recurso você precisa para alavancar essa empresa efetivamente. E aqui no Brasil você às vezes pega investidores que falam, olha, meu ticket é de tanto, eu quero uma taxa interna de retorno de tanto, que na área minha, que é de manufatura, que é de ativos que são caros, a taxa é absurda, mas se para uma empresa de software não é. Então, assim, é uma questão de entender a aplicação desses indicadores para cada caso. Então, o outro lado está entendendo o que nós estamos falando? O banco entende o que nós estamos falando, a empresa entende o que está falando. Então, em cima disso, você consegue fazer um valuation melhor do potencial do seu negócio. Eu não sei se eu respondi sua pergunta ou se bananei. Bom, eu agora vou finalizar a nossa mesa redonda, porque agora a gente tem uma próxima mesa redonda, né, Daniel? Agradecendo a todos, a Dani, a Aniele, Vitor, Sérgio, Elmo, né? Muito obrigada a todos pela participação, né? E a todos também que participaram aqui como ouvintes, eu agradeço bastante. Até mais.